Seja bem-vindo a mais um Geminicast. E hoje nós temos aqui o privilégio de poder entrevistar, bater um papo, trocar um pouco de ideia com um grande amigo que o meu irmão Éder vai estar apresentando aqui nesse dia. Não só amigo, tá? Ele é amigo e sócio em alguns empreendimentos nossos, que é o Remo Granata. Ele é o maior franqueado da Remax de São Paulo, né, Remo? Não é bem isso. É sim. É que ele não gosta, mas ele é grande. Eu tava falando com ele é muito grande na área dele. A gente vê ele como referência. O que eu falo assim, ó, não é fácil. Nós temos a Gemini Vendas, né? São poucos corretores e a gente vê o quão é difícil administrar, né? São várias pessoas ali, cada um com o seu pensamento, e o Remo tem algumas unidades da Remax. A gente vê o desafio, e a Remax é a imobiliária que mais vende no mundo, né? Isso é a marca imobiliária que mais vende imóveis no mundo. Que legal. Quantos por segundo? É um imóvel a cada 20 segundos. Nossa, um imóvel a cada 20 segundos. É muita coisa, né? E hoje nós temos o privilégio aqui no Geminicast de poder estar entrevistando esse grande empreendedor do mercado imobiliário. Como o Éder já disse, ele não tem somente um negócio, mas ele tem outros negócios. Com a Gemini mesmo, ele está em 2 negócios, um predial e um residencial. E a gente tem o privilégio de poder, muito obrigado, meu amigo, de poder nos atender, estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Vamos trocar um pouco de ideia para o pessoal conhecer mais quem é o Remo Granata, como que o Remo entrou nesse mercado do imobiliário, se veio de família, de geração. A gente quer entender um pouco mais. Se apresenta aí. Legal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Admiro vocês, a gente desenvolveu uma amizade rapidamente, né? Sim. Foi assim, instantâneo, né? A gente começou a conversar e rapidamente. Acho que isso é uma marca registrada de vocês, né? Vocês fazem amizade muito rapidamente, né? Então, acho que uns 3 anos, a gente já está desenvolvendo bastante coisa, né? Sim. E o mercado imobiliário para mim já são 26 anos no mercado imobiliário, né? Bem novinho. Tive uma oportunidade para administrar locações. Foi minha porta de entrada no mercado imobiliário, foi o aluguel, administrando uma carteira pequena. E fui desenvolvendo essa carteira e falei, não, vou montar uma imobiliária e quero ter muitos corretores. E aí nessa trajetória, sempre procurando crescer, montar equipe, montei filial, montei 2 filiais, cheguei com 3 imobiliárias, aí não deu certo, aí diminuí de novo para uma, depois fui para 2 de novo, daí não deu certo, fui para uma de novo, até que nas minhas pesquisas, né, com franquias, eu decidi que ia montar a minha franqueadora imobiliária, né, para crescer no modelo de franquias, mas aí eu encontrei a Remax, né, e investigando. Aí eu falei, peraí, esse negócio aqui é muito interessante, me candidatei para ser um regional, então eu sou um master franqueado regional, tenho território, né, representando a marca, né. E aí a gente franquia no nosso território, são indo para 10 anos agora de Remax. São 70 unidades franqueadas, são sócios franqueados, e próprio sou sócio de 2 unidades, né, que serve aí como um piloto, né? A gente tem muita empatia pelo franqueado, né? Porque a gente também tem a franquia, né? Isso é legal, sócio. E eu achei legal o que o Remo falou, e esse podcast ele é voltado a empreendedores, para você ver que a vida do empreendedor não é fácil. Você vê que ele começou com uma imobiliária, abriu 2 imobiliárias, viu que não deu certo, voltou para uma de novo. Então, assim, hoje ele tem 70 franqueados. E para você ver que tem momentos que a vida do empreendedor, o seu carro tem que ter marcha ré. Tem momento que você vai lá, engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, aí você viu que engripou ali, você vai ter que fazer a volta, dar a marcha ré e ir de novo. E isso, para o empreendedor, é um desafio. Porque para você fazer isso, você tem que quebrar seu ego. Porque você está lá com 3, e aí eu queria que você falasse um pouco como que foi esse momento de você tomar a decisão de falar assim, ó, não tá dando certo essas 3, deixa eu voltar para uma, deixa eu reajustar aqui a rota. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo, pode estar vivendo um momento como o Remo viveu, e aí é o momento que é decisivo de você tomar a decisão mais importante, de falar, opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu ajustar nessa aqui, é melhor ficar com uma só para depois crescer, porque tem momentos que a pessoa se deixa o ego ficar maior do que o momento que você está vivendo, você tem um momento de você ter que fechar não somente 2, mas as 3, né? Eu queria
você compartilhasse com a gente isso para que os empreendedores que estão nos ouvindo também, que esteja passando por esse momento, aí, através da sua experiência, possa vencer também e chegar no sucesso que você tem chegado. Então, bacana. Bom, o empreendedor, ele sempre pensa no sucesso, né? Como é que eu vou alcançar sucesso? E o que é esse sucesso, né? Como que o empreendedor, realmente mede o sucesso? Então, é uma questão de alcançar uma escala com valor agregado, né? Você agrega valor e procura ganhar o máximo de escala possível para poder ter rentabilidade. E com uma imobiliária, né? Hoje é estimado 70 mil imobiliárias no Brasil, né? E a maioria, assim, são imobiliárias muito pequenas, né? O empreendedor que ele pensa, eu quero escalar meu negócio, eu quero ter muitos corretores. Já é um desafio por si só, porque é uma prestação de serviço. Então, cada corretor ele já é um empreendedor que se vincula a uma imobiliária, daqui a pouco passa um tempinho, ele vai lá e monta a imobiliária dele, aí fica sozinho, daí ele pega um imobiliário com um corretor, pega outro, daqui a pouco esse corretor que ele pegou já vai lá e monta outra imobiliária e fica tudo pulverizado, né? Uhum. E aí como que você vai reter? Como é que eu vou... Hoje nós temos 1.600 corretores e estagiários na nossa regional. E no Brasil são 11 mil da marca Remax. Então, o que faz reter uma equipe, né? Como que eu retenho e escalo o negócio, né? Aí vem, eu preciso de uma metodologia, eu preciso de diferenciais, né? Porque por que eu vou ficar associado ao Remo? O que ele me oferece? Enquanto é interessante, para mim, eu fico. A partir do momento que eu acho que eu não preciso mais, eu vou me desvencilhando e procurando um outro caminho, né? E aí, passaram-se quase 17 anos e eu estava com 23 corretores e alguns estagiários. Eram 15 corretores e 8 estagiários. Eu falei, poxa, 17 anos para ter uma equipe de 23, e eu tinha um sonho de ter milhares, né? Eu falava de ter 2 mil, 3 mil corretores. Eu falei assim, poxa, vou ter que viver uns 500 anos aí para... E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Então, quando a gente percebe algum modelo de sucesso, por exemplo, franquia. Franquia é um modelo de negócio estruturado. Sim. Né? Nada mais do que isso. É um modelo testado, comprovado, estruturado. Né? Tem franqueados que dão muito certo e se expandem bastante, e tem franqueados que dão errado. Sim. Não é infalível, porque você precisa continuar sendo um ótimo empreendedor dentro da franquia. Porque não depende só da marca, né? Não depende só da franquia. Depende da pessoa que está à frente também, do empreendedor. Né? E eu vejo que muitas pessoas que compram franquia, eles acham que a franquia vai fazer por você, né? A franquia te dá o caminho. Ela te dá a varinha, né? Mas quem pesca é você, né? Sim. Então eu acho que esse que é o mal. Muita gente, o brasileiro, ele pensa assim, ele pensa que quando você vai ter o seu negócio próprio, você vai trabalhar menos. É pelo contrário, né? Você trabalha mais. Exato. Então ele fala assim, não, eu vou comprar a franquia porque aí ele vai me fazer tudo e ele vai me trazer o cliente, ele vai fazer tudo. E diferente, eles têm que fazer. Ele tem toda uma base por trás, ele tem, como você diz, todo o treinamento, toda a metodologia, mas ele tem que fazer, né? Exato. Eu acho que essa é aí que o que não dá certo ele acontece, né? Eu costumo falar que isso é uma cilada mental, né? Quando eu entro qualquer tipo de franquia, né? Vai franqueado lá, ele entra na franquia, ele tem uma crença ali do tipo, eu tô amparado. Sim. O sucesso está mais garantido aqui, está mais fácil. Ele cria expectativa. E aí o comportamento dele muda. Muda isso. Entendeu? Às vezes sem ele perceber. Sim. E aí eu já vi franqueado ter um comportamento de uma forma dentro da franquia, aí passa um tempo, acaba sendo da franquia, ele começa a ter comportamentos muito melhores, porque ali só depende dele. Então eu acho que uma das coisas melhor que eu consegui entender, eu pensei o seguinte, a Master Franquia Brasil, a Remax Brasil e a Internacional, eu tomei uma decisão, falei assim, eu não vou ter expectativa nenhuma deles. Sim. Porque tudo que eles me entregam vai ser lucro. Então eu vou realmente me comportar como se o negócio fosse só meu. Só seu. Né? Dentro das regras, dentro das normas, dentro das práticas, mas sem expectativa. É isso. Aí tudo virou bônus. Sim. Acabou. É isso. Mas isso é o segredo. A gente estava conversando com o Geraldo Rufino sobre isso. De você ter essa visão, que é você
e você. É você por você. Porque muitas pessoas falam isso. Qual que vai ser a desculpa dela? A desculpa é que a franquia não dá o suporte, a desculpa que é eles não estão entregando o que prometeu. Ele vai só enxergar o lado ruim da franquia. Todo negócio, se você for olhar, tem um ônus e um bônus. Sim. Mas quando você enxerga da maneira que você nos trouxe aqui, tudo é bônus. Então, o mínimo que eles fizerem já é bônus. E aí que faz você se destacar no seu mercado. Exato. E a gente falou também com o Yezer um dia também, ele veio aqui no podcast, e a gente ele falou a mesma coisa. Ele falou, quando eu entendi que dependia de mim e não das pessoas, aí o meu negócio começou a dar certo. É o princípio da autorresponsabilidade. Né? Isso. Realmente, não tem como o empreendedor ter sucesso se ele não assumir 100% da responsabilidade. Por tudo que acontece, ou acontece alguma coisa que não é culpa minha, mas é responsabilidade minha, então eu preciso, isso me dá poder de agir, né? Quanto mais eu assumo a responsabilidade. Olha, e você que está nos assistindo agora, está nos ouvindo, você vai entender todos os episódios, todos os empreendedores que nós trouxemos aqui até hoje, eles falam a mesma coisa, e é a grande verdade, o princípio da autorresponsabilidade. E você entender que a responsabilidade é sua. A gente tem muito, o ser humano, isso é do ser humano, querer terceirizar os seus problemas. A gente quer terceirizar o problema que está do seu lado, do seu companheiro, ou pela franquia, ou pela marca, ou pela política, ou pelo mercado. Mas quando a gente olha para dentro da gente, a gente assume, eu tinha esse problema. Eu tinha um problema desse que eu achava, assim, que queria achar culpados. E aí até nós passamos por uma crise muito grande em 2015 e 2016, por causa de uma troca de governo. E aí quando teve a troca de governo novamente, eu fiquei meio... Voltou a memória, assim, novamente, eu meio que desesperei. Aí eu falei com o Edward, ele falou, calma. Ele falou assim, o Brasil nunca parou. Mesmo naquela época não parou. Ele falou, o problema, a circunstância é que naquele momento nós não estávamos tão bem posicionados. Hoje a gente está bem posicionado, a nossa empresa está consolidada, a nossa empresa está bem estruturada. Ele falou, o Brasil não vai parar. Então a gente vai fazer o quê? Vamos achar caminhos para que a gente possa passar por isso. Crises vão e vêm, mas aí depende de você. Se você ficar na sua casa reclamando, ou no seu escritório reclamando e desmotivando a equipe, porque quando você que é o líder, fica trazendo uma sensação de caos, uma sensação que não vai dar certo, como você vai motivar a sua equipe? A equipe começa a ficar. A gente sempre fala entre nós, né? Mesmo quando tem momentos da empresa que tem momentos difíceis, mas a gente fala, a gente não pode transparecer para a equipe, porque a equipe tem que sempre estar motivada. Você pode estar sangrando lá, mas você está lá com a equipe assim, vai dar certo, vamos lá. Porque se a equipe desmotivar, aí não tem como dar certo, né? Sim. Aconteceu comigo em 2015, estava todo mundo falando de crise, a gente tomou uma decisão lá na empresa, falou assim, não vamos participar da crise. Então você, empreendedor, tome a decisão, está em crise, não vou participar dela. Aí. Né? Porque as pessoas precisam continuar comendo, Sim. vestindo, morando, né? Mercado, todo mundo pergunta, como é que está o mercado? O mercado nunca parou, nunca para. O mercado é gigantário. As pessoas precisam, se está em ascensão, se as pessoas estão prosperando, elas vão querer imóveis maiores, melhores. Se acontece alguma coisa, algum exemplo da vida, ele tem que diminuir o padrão, ele tem que mudar, ele tem que trocar. Então as transações acontecem o tempo todo, né? Seja para prosperidade ou para outros motivos. Sempre tem um fato relevante na vida da pessoa, né? Seja nascimento, morte, casamento, separação. Algum fato relevante gera a demanda para troca. É o que eu falei. Hoje eu não aceito quando chega algum departamento nosso e fala assim, tá ruim a venda. Eu falei, cara, ruim pra gente. Eu falei, todo mundo tá vendendo. Esse mês foi ruim. Eu falei, ruim pra gente. Porque eu falei, a Cirela, a Vivaz vendeu 900 unidades e a Cury vendeu 1.900. Para eles não tá vendo. Eu falei, não adianta desculpa. Eu falei, eu não quero desculpa, eu quero solução. Mas o ser humano tem essa mania de querer arrumar desculpa. Falar, não, mas é o governo, é não sei o quê. O Brasil é gigante. Você falou, nunca parou. Legal essa, eu não aceito entrar. Vou até anotar isso aqui, ó. Esse aqui vou anotar. Esse é legal. Mas a gente tem essa mania, porque é mais fácil. Porque aí eu não vou. Aí eu me isento da culpa, a culpa não é minha. Aí eu não vou falar, não, eu não vendi porque eu fui um mau vendedor, eu não vendi porque é a crise. É muito mais fácil eu falar que eu não vendi por causa da crise do que eu reconhecer muitas das vezes que o meu produto foi mal desenvolvido. Porque tem momento que não está vendendo, não é porque é a crise, porque você não perdeu tempo,
para desenvolver um bom produto. Aí é muito mais fácil ocupar as pessoas. Mas quando a gente olha para dentro do nosso problema, aí você vai ver. Até eu estava conversando com um amigo, ele também está no ramo do imobiliário, e aí tinha uma empresa que aí ele falou, não, o problema tá a venda, tá isso e tá aquilo, ele começou a reclamar. Aí quando ele puxou, ele viu que o gargalo que tava. O gargalo dele era somente um empreendimento porque ele fez errado. Então, Ele falou que o problema era o estoque. o estoque. O problema é o estoque. Aí quando ele foi ver, o gargalo estava no empreendimento que ele lançou errado. Ele falou, ó, esse aqui, o gargalo tá aqui, ó. Seus outros produtos estão bons. Mas por causa desse aqui, você tá colocando tudo no mesmo bolo e tá matando. Ele falou, o que você vai ter que fazer? Ver a solução para esse produto que está errado, entendeu? É muito mais fácil você tratar um problema só do que você colocar tudo no mesmo pote e aí você não consegue resolver. Mas assim, é como eu falo e torno a dizer, você ter a humildade de reconhecer. Não é Empreender é isso. é resolver problema o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quem não quer problema, né? Cara, eu acho que tudo você vai ter problema. Eu acho que se você quiser um pouco menos, estude muito, vire funcionário público, que eu acho que você vai ter um pouco menos de problema. Mas hoje, a gente estava até comentando, a gente falando do CLT ter estabilidade. Hoje não é nem o CLT estabilidade. Porque é difícil você ver uma pessoa, nossa, eu dou há 20 anos naquela empresa. Lembra da época dos nossos avós? Sim. Nossa, me aposentei na metalúrgica, me aposentei na Volkswagen. Hoje não existe mais isso. Então, se você quiser sossego, acho que não sai de casa, né? Não tem como, né? E empreender é isso, empreender é um desafio. E é um desafio que a gente é muito amigo do Lázaro do Carmo, ele fala que empreender é saber dormir no barulho. E é verdade, porque tem momentos que você não sabe, porque tem momentos do mercado que ficam difíceis. E aí qual que é a cabeça do empreendedor? É você ser frio, calculista, entender o mercado e falar assim, agora vamos achar uma solução. E é assim, até a crise que nós passamos em 15 e 16 foi pesado para nós, porque na época nós éramos imaturos. A gente tinha 3, 4 anos de empresa, né? Era uma empresa muito nova e foi assim, ó. 2012 a gente não pegou muito serviço, 2013 também não, porque a empresa tinha 2 anos. Em 2014 a gente pegou muito serviço, mas muito, muito mesmo. E aí a gente deslumbrou, porque a gente era uma empresa que tinha uma receita e fez 10 vezes mais no ano. Muito mais do que 10 vezes, fez muito. E aí você deslumbrou. Aí chega 2015 e 2016, caiu muito. E aí na época a gente não tinha maturidade, né? Eu lembro que a gente segurou os funcionários por 1 ano e não tinha serviço. Aí os outros falaram, manda embora, faz... E a gente, não, vai melhorar, vai melhorar. Por quê? Por causa da imaturidade. Se fosse hoje em dia, a gente teria feito diferente, não teria passado por que passou. Mas também eu não reclamo. Porque eu até falei com o Iezer, a gente entrevistou ele aqui, e é uma verdade, eu creio que nada é por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Esses dias eu estava caminhando com ela no condomínio e eu falei, nós estamos aqui hoje vivendo tudo isso pelas coisas erradas que deram no passado. Por coisas assim que na hora a gente não entendeu, mas por que deu errado? Por que essa crise? Por que esse momento? Mas hoje a gente está vivendo tudo isso, hoje a Gemini está vivendo tudo isso, fazendo grandes obras, grandes empreendimentos, porque algumas coisas do passado deram errado que serviu para a gente como trampolim porque a gente está vivendo hoje. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. É isso. Nossa, essa é o ramo é muito bom, vai ter muita corte aí. Eu nunca perco. Essa é boa, tem que anotar também. Eu nunca perco. Isso é muito bom. Ou eu ganho ou eu aprendo. Nossa, essa é boa. Essa é boa. Quando a gente aprende por experiência própria, né? É bom, mas eu tento aprender com os erros dos outros. Dos outros, o máximo possível. É isso. É o melhor. Por isso que é bom a gente ser um bom ouvinte, né? Tem que observar. Isso aqui, por exemplo, esse próprio programa, esse próprio podcast, para você que está ouvindo, evitar cair em erros. É isso. Então, eu abri e fechei, mas estava testando. Só que o que eu fiz de certo foi, primeira decisão, eu falei assim, eu vou crescer, eu não sei como, mas eu vou crescer. É isso. O como eu ainda não sei, então eu vou buscar. Aí eu tentava, acho que esse é o caminho, então tentar. Só que ali muito jovem, eu não busquei muita evidência, né? Então, você tem que pensar, quem que já chegou onde eu quero chegar? Me faltou isso. Porque se você analisasse na época que eu expandi com filiais... Não tinha, né? Não tinha referência imobiliária. 2, 3, 4 lojas. Não tinha, todo mundo tinha uma. É isso.
E por que que eu, bonitão, ia lá, ia ter 3, ia dar certo? Então você vê que foi muito mais desafiador, né? Foi. E então tem elementos que você precisa reconhecer. Então busque sempre assim, quem está tendo o resultado que eu quero, né? Para me inspirar, para ouvir, para aprender, para seguir. Por isso que tem hoje tantos mentores, né, de negócios para realmente você se espelhar e repetir os acertos, né? E é interessante que o Remo tem falado, e como a gente tem entrevistado grandes empreendedores, e eles falam a mesma coisa. Sempre teve a certeza. Não sabia o como, mas já tinha certeza do negócio. E isso é uma verdade. É uma decisão. Isso, é Tem que isso, tomar decisão. É isso. Você não tem a mínima ideia como é que você isso. vai chegar num objetivo. O Geraldo Rufino falou a mesma coisa, o Yezer falou a mesma coisa, todos que passaram aqui falaram a mesma coisa. Eu não sabia como, mas eu tinha certeza. E aí você vai, faz, e tem coisas que você tem que ser obcecado, você tem que falar, eu vou fazer. E foi muito mais desafiador para você, porque você não tinha. Quando você tem um mentor, alguém para se espelhar, é mais fácil, mas você não tinha. Então é um desafio ainda maior. E aí você fala, meu, quem sou eu? Remo Granato. Não tem ninguém, você é o primeiro, você é o precursor. Então é muito mais desafiador. Mas quando veio a oportunidade certa, eu reconheci rápido. Né? Enquanto muita gente não ficava na dúvida, então eu falava, peraí, isso daqui é bom. Aí a pessoa me chamava de maluco. Mas todo Ah, não, eu sou maluco, sou visionário, né? todo gênio é chamado de maluco. Todo gênio. Sabe qual que é a Porque você diferença? está vendo algo que ninguém está vendo. E sabe qual que é a diferença do maluco e do gênio? Do maluco e do gênio? Sabe qual que é a diferença? É o resultado. É o resultado. Porque sempre quando você vai fazer algo extraordinário, vão te chamar de maluco. Mas o resultado não Eu sempre falei, Agora, sempre estava do seu lado. Todo mundo que falou que você era maluco. Nossa, Remo, eu sempre acreditei em você. Não, não tem outra forma. Essa Visionário. Tem amigos que já chegaram e me falaram, ó, desculpa, cara, os caras, alguns me criticaram muito. Eu falei, meu, você tá louco, por que você fez isso? Porque eu tive que comprar uma master, né? Paguei, me endividei, né? Parcelei, me sacrifiquei para conseguir pegar um território. Sim. Tinha um modelo americano de prestação de serviço com excelência, que está certo em mais de 100 países, mas no Brasil não tinha cultura ainda, né? Então, em 2016, ninguém conhecia, e é muito diferente essa questão do corretor sendo representante do cliente do imóvel com uma gestão exclusiva, uma representação com exclusividade, máximo atendimento. E o mercado brasileiro de corretagem, ele é muito uma terra sem ninguém, né? É isso. Falar, pega lá o imóvel, eu vou tentar vender. E o imóvel tem comprador, imobiliários diferentes, um monte de então taxa. acho que foca muito na preparação do imóvel, do proprietário, muita preparação para facilitar a venda, né? Sim. E aí esse modelo, todo mundo falou, não, faz sentido, mas aqui vai demorar, tal, não. E eu tinha comprado um território para expandir a franquia e converti a minha imobiliária com 17 anos na franquia. E metade da minha equipe foi embora. Nossa, olha, meu. Que legal, vou franquear um modelo que nem a minha própria acredita. tá dando certo. Então eu tive que, naquele momento, ter muita resiliência. Falei, não, calma, o caminho tá certo. Vai demorar um pouquinho, talvez, mas vai acontecer. E foi o que aconteceu. Começou a chegar pessoas com outro perfil, pondo em prática, pessoas que nem normalmente iriam se interessar pelo mercado imobiliário, se encantavam pela metodologia, pelo treinamento. Tem gente hoje muito que fala assim, nossa, se eu sair da marca, eu não me vejo trabalhando de outra forma, né? Como o mercado aí fora trabalha, né? Porque se identifica muito, é organizado, tem mais controle, enfim, tem muitas... Isso é muito legal que o Remo falou, porque o grande empreendedor, ele consegue enxergar onde ninguém está enxergando o oceano azul. Igual, onde todo mundo falou que você era louco, você enxergou o oceano azul. Falou, ó, tá dando certo em outros países, vai dar certo aqui. E você foi e acreditou. E aí quando você virou franquia, metade dos seus funcionários foram embora, tem muitas coisas, você é uma pessoa que acredita muito em Deus, assim como nós também acreditamos muito em Deus. Tem momentos da nossa vida que parece que a gente está perdendo, mas é que Deus está limpando. Você viu que você falou que saiu metade, mas começou a vir pessoas mais qualificadas? Sim. E no momento a gente não entende, que a gente fala, será que eu errei? Será que eu tomei a decisão mais correta? Porque metade foi embora, mas aí você vê que está limpando para você viver uma nova fase. Tem fases da nossa vida
que Deus limpa tudo. Parece que é um vendaval que passa. Mas é Deus limpando. No momento que a gente está passando, a gente não entende muitas das vezes. A gente mesmo tinha funcionário que no momento que estava no crescimento, funcionário antigo pedindo para sair, eu sem entender. E aí depois veio outro funcionário que fazia 10 vezes melhor. Eu falei, caramba. E eu nunca teria mandado embora aquele outro funcionário. Mas aí Deus vai lá, tem coisa que Deus fala assim, não, espera aqui que eu vou te dar uma forcinha. Você não tá enxergando, eu vou te ajudar. Deixa eu fazer uma limpa aqui, vou trazer pessoas melhores, mais capacitadas para te ajudar. Mas parabéns pela sua atitude aí, por você ser visionário, né? Por enxergar onde ninguém tá me enxergando nesse mercado. E é muito bonito de ver que você vê que a Remax tem virado uma força muito grande aqui no Brasil, né? Sim. Sim, ela tem crescido demais. Aquilo que era estranho já não é estranho. Os críticos começaram a copiar, muitos críticos começaram a copiar, né? Porque são melhores práticas. Sim. O que é bacana é que a metodologia da Remax, a gente brinca muito, fala muito sobre seguir o modelo, né? Então, que modelo é esse? Não é o fundador da Remax que inventou uma metodologia. Na verdade, foi ao longo de mais de 50 anos, as melhores práticas dos corretores que mais vendem imóveis do mundo foram sendo organizadas, consolidadas e repetidas. Então isso criou cultura. A Remax tem uma cultura muito forte, né, de excelência, de máximo serviço. Então por que muitos foram embora quando a gente virou a chave? Porque falou, nossa, eu vou ter que fazer um monte de coisa que eu não fazia. É isso. Então, mas você está feliz com o seu resultado? Não tô. Então você quer continuar fazendo as mesmas coisas para ter resultado diferente? Aí é loucura, né? Que o pessoal... Mas quem realmente tem a humildade de aprender, aplicar as melhores práticas, seja qualquer segmento, né, colhe os frutos. Isso é verdade. A gente é muito amigo do César Hayek, né? E ele falou quando ele começou na Cyrela, e aí ele chegou no melhor corretor e ele falou assim, qual que é a sua metodologia? O que você faz? Pô, não sei, eu faço nada, só vendo. Ele falou, quantos leads você precisa atender para fazer uma venda? Não sei. Aí ele falou, cara... Aí ele pensou, tá fácil de ganhar esse jogo. Porque o pessoal não tem... eles não têm métrica. É isso, não tem processo. É muito... A gente brinca, não vai Corinthians, né? Vai lá e vai, o cara vendeu, às vezes o cara... Ele vende mais porque cai os leads certos para ele tem até um papo bom, mas não tem metodologia. E eu acho, e o que eu falo, que eu gosto até de ver quando o César está palestrando, que ele tem muita metodologia. A metodologia é replicável. É por isso que a Remax está crescendo, você replica. A minha sorte não replica, a sua sorte não replica. O que o Gêmeos faz, muitas das vezes não é replicável, mas o método que nós trabalhamos sim é replicável, igual a Remax. E no Brasil não tinha esse costume de ter método. Era vai de qualquer jeito e vamos embora. E eu destaco uma coisa importante também. Muita gente sai da Remax, porque fala, agora eu sei, só que agora eu vou fazer sozinho. E pelos exemplos que eu vi até hoje, de todo mundo, franqueados que saíram, eu não vi nenhum que cresceu. Que, muito pelo contrário, diminuíram bastante. Por quê? Porque tem um efeito da comunidade, da rede, da cultura. Entendeu? Então, às vezes, você sai de uma... Vocês têm, né, os clubes de negócios e tudo mais, né? Então, essa conexão com pessoas, a parceria, a cultura, a repetição, a frequência, a rede. É isso. Né? Então não é só, eu sei fazer, vai lá fazer sozinho. Isso. Esfria. Isso, esfria. Fica mais difícil, fica completamente... E assim, e cada vez mais empresas que não têm cultura não irão sobreviver. É muito interessante, a gente tinha o nosso diretor de vendas, é o Max, ele tem mais de 20 anos de mercado, ele é muito amigo do Orlando da Cyrela, que é diretor-geral da Seller, né? Que cuida tanto da Vivaz, Living, Cyrela e do Lavi também. De toda a base Cyrela, ele que cuida. E aí o Max já trabalhou na Cyrela e ele falou assim, na época a Cyrela não era que pagava a melhor comissão no mercado. Tinha incorporadoras que pagavam melhor. Sim. Mas a cultura da Cyrela era tão forte que o corretor não queria sair de lá, porque ele se sente pertencente à marca. Então assim, o que a Remax fez é isso. Você falou, tem pessoas que falam, não consigo me enxergar longe da Remax, é por causa da cultura. Quando você consegue criar uma cultura forte dentro da sua empresa, é igual você falou, a pessoa acha que aprendeu, mas ela não vai conseguir levar a cultura da Remax. Ela não vai conseguir, não tem como, porque quem criou foi a Remax. Então isso é muito legal, essa questão de cultura. A gente tem
é lutado bastante aqui na Gemini para criar uma cultura forte. E sabe que essa questão de ganhar menos, às vezes uma empresa mais forte, com cultura, paga-se menos, só que ela gera mais recorrência, né? Previsibilidade. Isso. Então, o corretor autônomo, eu não preciso dividir com ninguém. Só que você vai ter um monte de despesa, um monte de preocupação, você vai ter que ter, você não vai tirar o foco das vendas, você vai ter que pensar como empresa, como empresário. Corretor autônomo que acha que vai ganhar o dobro é uma ilusão. Ele vai ter que investir muito mais sozinho e muitas vezes ele não vai sustentar a remuneração no nosso ramo, assim, né? O nosso percentual. É isso. Infelizmente, sabe o que as pessoas sempre acham? Sempre acham que estão sendo passadas para trás. Tem essa sensação. Ela né? tem essa sensação. Não, mas por que ele está ganhando em cima de mim? Ele não vê o que você está entregando, ele só vê o que você está ganhando. Sim. E ele não vê que, assim, no final da linha, vamos dizer que o seu seja metade, o dele metade, mas no final da linha o seu é muito menor, porque o seu custo é muito maior. E o dele ele pegou limpo. Ele não tem que pagar uma luz, não tem que pagar uma água, um aluguel, nada. Ele chegou, o lead tá ali, ele foi lá e vendeu, foi para casa dele bonito. Ele não vê tudo que tá por trás, mas ele sempre tem ali na cabeça que está sendo passado para trás. Tem essa cultura, né? Que o empresário é opressor, o empresário ganha em cima de mim, mas ele tem que entender que se não fosse o empresário te gerando aquilo, você não ia ter. Não ia ter. Então, tem que tirar essa cultura do brasileiro. O brasileiro tem isso enraizado, sei lá de trás. Acho que isso é questão de escravidão, o senhor, e fazia isso, sempre explorava. Eu falo com todo mundo, quando vem um funcionário, fala assim, nossa, muito obrigado, o que você quer? Eu falo, não é obrigado, é uma troca. A gente está trocando. Eu te dou dinheiro, você me dá serviço, e ponto. É uma troca, não é nada. Ninguém está explorando ninguém e ninguém está ajudando ninguém. Então a gente tem que tirar essa cultura de, ele está ganhando em cima de mim. Não, ele está te trazendo benefício. Você está ganhando através dele, mas a gente tem essa cultura de, ele está ganhando em cima de mim, eu podia fazer sozinho. Tem essas crenças, né? Tem essas crenças. Sabe que na nossa rede, na Remax, a gente sempre divulga muito a cultura, fortalece muito a cultura do corretor empreendedor. Então a gente tem que mudar essa mentalidade dele para que ele passe a investir, estudar a divulgação dele, o marketing. A gente foi um dos primeiros aqui, eu acho que foi a primeira marca, a gente não via 15 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém colocar sua própria foto nas placas do imóvel. Então, todo mundo fica com medo, né? O cara vai colocar lá o nome dele na placa, vai me passar para trás o dono da imobiliária, falar, o cara vai pôr o nome, o celular dele na placa e vai fazer negócio por fora. E a gente completamente ao contrário, né? Então, é triste a gente constatar que o Brasil ainda tem muita crença de escassez, de colocar o empresário como vilão, o empreendedor como vilão, quando na verdade todo mundo precisa empreender. Todo mundo é empreendedor. Mesmo o funcionário, ele está empreendendo num outro CNPJ que não é dele, mas ele está empreendendo sempre. Sim. Né? O Rufino falou sobre isso, né? Ele falou, se todo mundo entendesse que você é empreendedor, ele falou mesmo isso, ele falou, se você, mesmo que não seja seu, você está empreendendo num outro CNPJ não é seu. E quando você tem essa mentalidade, ele falou, não tem dúvida que você vai ter um seu negócio e o seu negócio vai ser um bom negócio. Olha que interessante, quantos empreendedores têm o seu próprio negócio e têm prejuízo? E não colocam nada no bolso, às vezes, por um grande período. Por um grande período. O trabalhador, o CLT ou o PJ, está empreendendo ele sempre vai ter uma remuneração. Sempre. Então ele às vezes não vai escalar naquele momento, mas ele tem que ter uma mentalidade que ele tem ali uma remuneração. Quanto mais excelência ele empregar, mais oportunidade aparece uma promoção, uma nova oportunidade, um outro trabalho, né? Até chegar, se for o papel dele de abrir um negócio, ele vai abrir, senão ele está realmente fortalecendo o negócio e cumprindo o seu papel. Mas eu acho que isso é a cultura. Eu falo porque quando eu abri meu negócio, quando eu via, porque assim, você trabalha para outra pessoa, e às vezes vaza, né? O fulano fechou a obra tanto, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Você vê aquele número, mas você não vê o tanto de custo que tem. Sim. E aí eu também, quando eu abri a empresa, eu via, nossa, se eu fosse o dono, eu ia pagar melhor, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo.
Quando veio pro meu lado, quando você vê o tanto de coisa que você tem que pagar até chegar na última linha, você fala, caraca, ele tava certo, não dá. Entendeu? Então a gente tem essa. Porque aí você pensa, não, eu tava explorando, nossa, a obra é 500 mil, ele vai ganhar 200. Aí quando você vê no final, o cara ganhou 50, e foi tipo 3 meses. Se dividir em tudo, se duvidar, você ganhou mais que ele. Entendeu? Então, mas ele não vê isso. Mas quando ele vem pro lado de cá, às vezes quando eu vejo o cara, agora eu vou abrir meu negócio, fala assim, agora você vai ver o que é bom. E agora você vai sentir o gostinho, porque eles acham que se tudo que eu vendesse ficasse pra mim, tava maravilhoso, seria maravilhoso, se fosse 100%, né? Mas você vê que no final ali, o percentual é muito pequeno. Sim. E toda a responsabilidade tá por nossa conta. A gente está falando muito sobre essas questões de mentalidade, de cultura, de crença. Por isso que é tão importante a gente ter um processo seletivo muito apurado, né? Hoje em dia, um dos pilares do nosso crescimento é o recrutamento, que a gente chama recrutamento ou associação de corretores. Então, o nosso franqueado ele fica o tempo inteiro, todos os dias ele precisa se preocupar com isso e trabalhar para trazer novos talentos, né? E aí a gente fala muito quais os critérios, né? Como é que eu aperto a mão e associo um novo colaborador, né? Seja associado ou CLT. Então isso é um pilar fortíssimo, né? Sim. Porque se você escolhe errado, se você põe uma pessoa errada para dentro, ela vai te consumir tempo, energia. E ela ainda pode estragar os que já estão dentro. Né? Exatamente. Então às vezes você precisa arriscar, né? Mas tem como a gente apurar isso, né? Tem como a gente usar critérios, né? Muitas vezes se pergunta muito pouco, né? A gente acaba não entrevistando. Sim. Realmente a pessoa ir pegando as evidências, os acontecimentos. Falta às vezes um pouco de curiosidade do empreendedor. Eu deixo ter curiosidade, ser mais interessado do que interessante, né? Então às vezes fica lá falando da empresa, peraí, deixa eu primeiro extrair ao máximo da pessoa, e aí você consegue perceber crenças, você consegue perceber comportamentos, o que você fez e tal, teve alguma situação que você se passou por algum desafio, e o que aconteceu, o que você fez, então tem como descobrir muita coisa. E às vezes o empreendedor ignora isso e depois reclama quando dá errado, eu né? falo uma coisa, eu falo isso por... Tem sinais. Tem sinais, eu ia te falar isso. Sinais. Nós nos enganamos, porque tem sinais. Sempre tem sinais. Nós nos enganamos. Eu vou fugir um pouco disso, mas eu tenho um grande amigo que ele tem um casamento bem conturbado. E aí uma vez eu falando com ele, ele falou, nossa, o que eu fiz pra merecer? Por que Deus me pune assim? Eu falei, o que Deus tem com isso? Eu falei, cara, normalmente tem sinais. Deus manda sinais. Ele falou assim, como que foi o seu namoro? Nossa, ela era doida. Uma vez ela quebrou o para-brisa do carro com uma enxada, outra vez rasgou o pneu do carro com a faca. Eu falei, você queria que Deus descesse do céu e falasse, não case com ela? Eu falei, tem sinais, você ignorou os Falei, sinais. você tem que agradecer que ainda tá vivo, hein? Então, é a mesma coisa, a gente vê lá, mas a gente tolera. Sim. Quem falou isso? Falou assim, ó, você só tem... Acho que o Joel fala isso, né? Você só tem o que você tolera. E a gente vai tolerando. Chegou atrasado, você tolera. Faz isso, você tolera. E já vai dando sinal. E você vai tolerando. Então, por isso que isso é bom, a questão da cultura. Não, porque a sabe cultura... que é engraçado? Desculpa. Não põe. Você está tocando no ponto que é muito interessante. Às vezes já aconteceu comigo. Tá conversando ali com o candidato, era corretor, né? Aí o corretor trabalhava no teu concorrente. Aí ele pega e comenta, lá começa a criticar. Aí, por ego, você fala, pô, o cara tá criticando meu concorrente, você entra na pilha, né? É mesmo, não, o cara é ruim mesmo, né? Só que peraí, ele tá criticando, tá te dando já um sinal que ele vai fazer com você. Você não é perfeito. É isso. E sempre aconteceu. Né? Quem fala mal de onde trabalhava, vai falar mal de você quando sair. Vai no futuro ter problema, né? É isso aí. A mesma coisa, o cara vem, como você costuma, você tem processo trabalhista? Não, só processei 3 vezes, não é porque eles foram errados. Todo mundo foi errado. Aqui vai ser diferente. Aqui nós somos uma família. Eu gosto a gente gosta muito do Lázaro do Carmo, né? Ele falou que quando ele ia contratar alguém com cargo alto,
Mas por que você saiu da empresa tal? É que não sei o que. Aí o pessoal falava, ele falava, tá bom, ele pegava e ligava na hora pro cara. Ô, Na frente. Na frente, professor. Tô aqui com o Remo Granata, trabalhou com você aí, né? Foi gerente de vendas, diretor. E aí, como que ele foi? Você contrataria ele de novo? Ele pergunta assim na lata pro cara. Ah, não, por isso. Tá bom, obrigado. Acabou, na lata. Porque não tem como, porque assim, é fácil. Sempre você vai falar, sempre foi a culpa do outro. Sempre, eu costumo dizer assim, ó. Toda história tem o lado de três lados, né? O lado de um, do outro e a verdade. Então sempre ele vai falar, e é verdade. Você já viu que ele tá falando mal da outra empresa? Sim. Ele vai falar, é uma coisa de um amigo seu, que toda hora chega e tá falando mal de alguém. Quando você sai da roda, ele vai estar falando mal de você. Ele vai ser o assunto, você vai ser o próximo assunto, entendeu? Exato. Então, tem sinais. Tem sinais. É que nós ignoramos os sinais. Eu falo isso por mim, nossa, eu já fiz muito isso. Aí minha irmã fala assim, ó, eu avisei, eu falava, eu isso, e a gente vai lá e ignora, né? Porque assim, é difícil contratar. É difícil. E você não pode deixar com que... Às vezes a gente tem um desejo muito forte de que uma coisa dê certo, então isso. vem um sinal só, não me atrapalha. Não é para atrapalhar, é para te ajudar. Não, eu tô otimista demais aqui. E isso pode te atrapalhar muito. Então a gente não pode ficar cego. Pelo anseio, né? Pelo desejo de cegar. Eu sempre Você falo... tem que ter cautela, sabedoria, ao mesmo tempo que ter persistência no objetivo. E o empreendedor, às vezes, ele se enche de paixão, né? Se apaixona fica pelo cego projeto e fica vai cego, depois, por que está dando tudo errado? Poxa, porque não é assim. Você precisa... Isso aqui, passei por muita coisa para chegar e falar isso aqui agora, né? Claro, a gente passa, todos nós passamos por muita coisa. Hoje parece que é fácil, a gente tá falando, mas a gente já errou muito. E a gente tá falando isso aqui pra você aí não errar. Entendeu? Porque isso... O Yezer falou aí, não, o Remo falou agora, né? Que é muito melhor a gente ver o erro dos outros, né? Do que a gente mesmo errar, né? Então... Isso é maturidade. Porque assim, não é fácil. Muitas das vezes a gente erra por não ouvir. A gente não ouve ou os conselhos certos, ou muitas das vezes Deus. Eu até brinco, né? Muitas das vezes a pessoa erra e fala, Deus, mas por que você deixou eu errar? Aí Deus fala assim, eu te dei todos os sinais e você não quis ouvir, agora não tem jeito. E é isso aí, quando você tá ligado aos sinais, você vai... A ideia, você acha que é até boa, mas quando você tá ligado no sinal, você vai ver, não dá para melhorar, ou não é o momento certo de fazer. E aí entra muito também a questão do ego, de você entender e falar, não é o meu momento. E até o Geraldo Rufino falou uma coisa, é verdade, ele falou assim, ó, os meus maiores fracassos foi quando eu deixei o meu ego estar à frente. Ele falou quando eu deixei a vaidade entrar. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o empreendedor, igual o Remo, ele tem 72 pessoas, 72... São 70 unidades franqueadas, a maioria tem sócios, são... o dobro, né? São 150 pessoas. Em torno de 150 franqueados. E a Everest falou que tem empresários. 1.600 corretores regionais. Então, assim, se você não tomar cuidado, o ego acaba entrando e invadindo, porque era o seu sonho ter mais de 1.000 pessoas, agora você tem mais de 1.000 pessoas, 1.600, e você tem que entender, administrar tudo isso e entender que você... E na minha cabeça inverteu isso. Porque não é que eu tenho os 1.600. Não, eu preciso agregar valor para 1.600 pessoas. Isso. Senão, que diferença que eu faço? Qual é o meu papel? Então, às vezes eu me sinto muito preocupado. O que eu estou fazendo para contribuir, para agregar? Eu estou fazendo o meu papel, né? Eu estou executando o meu papel nas minhas responsabilidades de forma, meus sócios, né? Nossa equipe, nosso time. Porque cada um tem o seu papel. Você pega uma estrutura dessa, onde você tem franqueador internacional, global, franqueador regional Brasil, franqueador regional dentro do Brasil. A gente é como se fosse um país do Brasil, né, para a franqueadora, né? Por exemplo, tem a Remax Europa, aí tem os países da Europa. O Brasil é um continente, então tem 16 regionais. Não, e cada uma delas precisa fazer seu papel. Não, e você falou que tem 11.000 corretores no Brasil. 1.600 na regional. Isso. Então, mais de 15%. Por aí. 15%, é muita coisa. E a gente conseguiu aí também, aí você está falando de ego, né? No ano passado nós somos a regional número 1 do Brasil em faturamento. Legal. E o que eu faço com isso? Fico orgulhosão, fico me achando o bom,
ou eu olho para a realidade de que eu não estou fazendo nem cosquinha no mercado ainda, Olha, do tamanho que é o mercado. isso. Então eu tenho que comparar o meu faturamento não com as demais regionais. Eu tenho que comparar o meu faturamento com aquilo que eu... Por que eu não comparo com os outros países que estão muito mais à frente do que outras regionais no mundo? É esse que é o segredo. Com quem que você vai se comparar, né? Não deixar o ego tomar, Sim. manter sempre ali a humildade. Então, quando a gente se comparou com outros países e o potencial, a gente falou assim, como a gente ainda tem tanto para crescer, né? Mas o legal disso, que o que leva a isso é só o tempo, é a maturidade, né? É a maturidade. A gente vai ganhando isso, né? Claro que quem entende, né? Porque tem pessoa que deixa o ego tomar e pode ter 60, 70 anos e vai estar cometendo o mesmo erro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente discute muito entre os sócios. Porque eu falo assim, pessoal, tá acontecendo muita coisa, tá muito bom. Vai vir muita gente nas costas e bater. Vocês são os caras, vocês são os caras. Falei, quando a gente acreditar nisso, ferrou. Esse cara, a gente não é o cara. A gente tá no meio do caminho, tem muita coisa para fazer e nós não somos os melhores e o dono da razão. Porque o mal, quando você começa a crescer e numa velocidade mais alta, você começa a achar que tudo que você põe a mão vira ouro. Você acha que você vira Midas, né? Sim. E não é assim, é aí que você se quebra. E você para de escutar as pessoas do lado. Você acha que a pessoa tá com inveja, ele tá isso, ele tá aquilo, e às vezes a pessoa tá ali querendo te ajudar. Então por isso que é bom, eu falo isso, até falei com o Remo, teve uma época que o Remo tava mais distante, falei, cara, a gente que é amigo tem que estar próximo, porque é bom, porque o amigo, ele não o amigo é aquele que critica quando você tá errado, ele realmente critica. O pessoal vê, tava o Dr. Marcel, aí o Wesley falou, nossa, vocês se falam e criticam o outro. Eu falei, cara, amigo é isso. Eu falei, o cara que não é amigo, ele não fala nada e quando você sai, ele te critica. Eu falei, mas o amigo, ele critica na frente. Ele fala, cara, o que você tá fazendo é errado. Então, eu desde o início, quando eu comecei a crescer, eu falava para todo mundo que tava em volta, eu não sou perfeito. Se eu estiver errando, fala. Pode falar. Porque assim, às vezes as pessoas ficam meio assim, não, eu vou falar com o Remo. Não vou falar. Sim. Eu vou falar, quem sou eu para falar com ele? E aí a gente vai se blindando, você vê essas grandes pessoas, grandes autoridades, que eles acabam errando porque eles se cercam de bajuladores, de pessoas que só estão ali, você cara, você faz, você isso, e no fundo, eles querem que a pessoa se prejudique, essa é a realidade, e os grandes amigos que falam a verdade, ele vai deixando de lado. Mas esse cara é chato, só quer ficar mexendo no saco, só quer... Verdadeiras amizades exigem uma dose de coragem. Sim, né? É isso. Para realmente contribuir. E não é confortável, sim, mas eu concordo muito com o que você está dizendo. Eu acho que eu cometi erros que algumas pessoas podiam ter me alertado e talvez elas falaram assim, deixa ele. É isso. Né? Eu tenho esse sentimento de que eu parei, poxa, aconteceu isso, mas tem algumas pessoas que tinham essa experiência. Será que não chegaram em mim pela minha... Eu estava muito prepotente, às vezes muito arrogante, ou realmente... Ou às vezes as pessoas confiam, né? Sim. Mas também teve vezes que vinham conselhos e eu... não, mas não é bem assim. Né? Então, mas o segredo acho que é esse, é ter muita sinceridade, né? Muita transparência. Claro que não é assim, também tratar de qualquer jeito, sim, né? Claro. E julgar. Ter a sensibilidade, mas ter a coragem de realmente compartilhar. Né? Sim, e realmente, cara, o que você tá fazendo aqui, eu tô vendo não é legal tal. E a gente precisa dessa ajuda mútua. Sim. Né? Uma das coisas que nos fez montar o clube, que é o Clube M, que é nosso clube de negócios, é justamente por isso, para as pessoas encontrarem amigos. Porque a vida do empreendedor é muito solitária. A gente não tem muito com quem dividir, né? É uma vida um pouco solitária. Então esse foi o intuito do clube. Vai ter até um evento, acho que semana que vem, que chama Hot Seat, a cadeira quente, né? Que aí juntam e cada um fala o seu problema. Porque às vezes o meu problema, eu falando do meu problema, vai trazer a sua solução. E ali tá todo mundo ali, meio com a guarda baixa, falando a realidade, não tem ninguém ali julgando. Sim. Ninguém ali vai estar te julgando, vai estar ali tentando te trazer uma melhor solução, porque é solitária, é difícil. Eu vi um grande empresário falando assim, né, falando sobre esses bilionários, falou, cara, essa vida do bilionário é muito solitária, porque às vezes ele tá passando uma crise que ele não pode falar nada. Imagina o cara,
puta fundo de investimento e tá tendo uma maré baixa. Se ele falar, meu, cara, tá difícil. Aí o cara que tem dinheiro com ele vai falar assim, opa, deixa eu pegar o dinheiro dele aqui. Aí começa aquele burburinho, e é um negócio que ele tá passando que é normal. E aí já começa, então ele tem que ficar quieto, guardar pra ele. Fala assim, tá difícil. Ele fica mais solitário ainda. Eu não tenho o que dividir. Então, o empreendedor, ele tem essa vida solitária. Então, por isso que às vezes é bom você ter algumas amizades pra você juntar e falar assim, cara, só desabafar, só preciso falar. Se não me engano, acho que foi o Bill Gates, né, que falou a diferença de você ser milionário e bilionário. Qual que é a diferença? Não sei qual. Que milionário você tem problema de milionário. E bilionário você tem problema de bilionário, né? Mas é verdade, é verdade. Não, é verdade. O que acontece? O pessoal fala assim, nossa, minhas listas estão gigantes, agora é mais fácil. Eu falei, não, é mais difícil. Porque assim, antes eu administrava uma média de 30, 40 milhões em obra. Hoje a gente administra 100, 150. Se for juntar as obras do interior que a gente faz junto com a Visconti, até aqui é o Marcos Morelli, né? Entre o ano passado e esse ano, eles estão com 600 milhões em obra. Uhum. E aí, daqui a pouquinho você chegou no bem, né? E então, assim, é muito difícil. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Igual, esse ano eles vão estar entregando 2.200 unidades. Não é fácil. Nossa. É um desafio muito grande. É legal, você tá lá fazendo o VGV bilionário, mas o desafio é muito grande. Então, assim, aumenta o desafio quando ele fazia 60, 70, 100 milhões de obras, que é muita coisa. Mas quando você pula, os desafios são maiores. Então, são mais pessoas para você lidar, mais canteiros de obra para você lidar. E a vida do empreendedor é essa, né? Cada vez mais vai aumentando os desafios, né? Vai ter os desafios dos milionários e dos bilionários. Então, os desafios são os mesmos. Porque uma obra de 10 milhões tem um desafio. Uma obra de 100 milhões é um desafio totalmente diferente, né? Então, eu costumo dizer que a vida do empreendedor é como se fosse um jogo de videogame. São fases, cada fase que vai passando vai ficando mais difícil, nunca vai ficando mais fácil. Se você quiser fácil, você para. Aí você vai lá, você vende a empresa, sai dela e fala assim, ó, vou viver de renda, ok. Mas enquanto você quiser empreender, você vai buscar desafios. E eu acho que nós, que somos empreendedores, a gente até fala às vezes, nossa, eu queria vender tudo, não fazer nada, mas eu acho que a gente não conseguiria ficar sem fazer nada. Não consegue. Sabe que uma coisa que vocês... Não sei se eu comentei com vocês, mas assim, eu invisto com vocês, né? Por exemplo, tem uma casa que a gente é sócio, só que eu investi e tô só olhando, né? O que está acontecendo ali, a casa vai subindo, vai bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente espera ter o resultado em breve. Mas eu comprei uma casa antiga para reforma. E eu tô fazendo essa reforma sozinho. É muito mais difícil. E não é uma construção, uma reforma, né? Eu paro e falo, cara, que coisa. Tá sozinho, é você mesmo. Você decide tudo e acontece esse problema e teve uma coisa que aconteceu, você não previu e foi lá e vai, e volta e decide e administra, né? Mas assim, é por isso que eu sou bem a favor de fazer as coisas junto. Não pode dar errado? Pode. Mas você divide. Não, e eu acho assim, ó, é cada um no seu. Eu não conseguiria, Deus me livre, 70. Não conseguiria. 1.600 corretores. Não, 1.600 corretores. Que nem você falou. Sozinho, né? Não é sozinho. Eu sei que não é sozinho, mas você disse assim, ó, você tem que entregar valor pra eles. É muita gente. Então, parece fácil, eu falo, é fácil. Não que seja fácil, mas para você que já está acostumado, como para nós, sim, reformar uma casa é simples. A regional, ela promove 12 eventos no ano para esses corretores. Nossa. Você imagina, 12 trimestrais, são 4 regiões que a gente divide para eles não se deslocarem muito. A gente faz 4 a cada trimestre, são 12. Nossa. Mais um outro anual que é a noite, os melhores do ano, né, que a gente faz a premiação, a gente fica no palco entregando troféu e às vezes medalha, às vezes troféu, né? A gente chega a ficar 3 horas no palco para premiar um por um. Cara, é legal ali no ano. Um por um, vai, vem, cumprimenta, tira foto. Que legal. Desce. É gratificante. Então, são 12 mais esse evento, 13 mais um outro. Tem a convenção que a gente também participa, nacional, mas são
acho que 16 eventos por ano, Nossa. que tem que ser muito bem feito, bem estruturado. Esse regional não faz isso, né? Imagina a satisfação Sim. do franqueado, do associado. Então, como você falou bem, cada um tem o seu papel, Isso. a sua especialidade, a sua responsabilidade, tem que fazer muito bem feito. Dá errado quando a gente começa, às vezes, a querer fazer funcionar pelo outro, né? Isso. Então, por que a regional não faz isso? Porque isso é responsabilidade do franqueado. E se eu começar a fazer o que o franqueado tem que fazer, eu vou atrofiar ele, Isso. e ele vai começar a reclamar, Sim. ele vai perder a autorresponsabilidade e eu vou arrumar um problema. E eu já fiz isso. Né? No começo, eu fazia coisas que iam além da minha responsabilidade, algumas vezes, e deu errado. Mesmo dando certo, dava errado, porque não era o meu papel fazer. Sim, é isso. É o que eu brigo muito dentro da empresa. Eu falo assim, ó, uma empresa, uma franquia, é um time. E um time, cada um tá na sua posição. Não adianta todo mundo querer ser o atacante. Não adianta todo mundo querer ser o zagueiro. É cada um na sua posição. É um time. Fala assim, ó, se o time começar, todo mundo querer fazer uma coisa só, vai dar errado. Mesmo que a intenção seja boa, vai dar errado. Ele falou, sua intenção não era ruim, sua intenção era das melhores. E deu errado. E é isso. Você atrofia o time. Então aquele cara que ia virar uma máquina, você tá ali, você tá fazendo ele se tornar um braço curto. Você fez isso. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem falou, mas talvez foi Steve Covey, dos 7 hábitos, se não me engano foi ele, que falou que com pessoas o devagar é rápido e o rápido é devagar, fica devagar. O que quer dizer isso? Leva tempo, muito mais tempo você treinar, acompanhar, preparar, mas ajudar a pessoa a fazer o papel dela. É isso. Então, para mim, teve uma época que eu falei assim, a gente tem que fazer recrutamento, fazer um evento aqui semanal, põe todo mundo numa live, a gente fala e cria, e tava dando aquele apoio. Foi passando o tempo, ajudou bastante. Sim. Só que eles começaram a ficar dependentes disso. E eles não faziam E se a regional começa também a recrutar, aquele vínculo de confiança que ele teria que ter com a que ele tem que ter com o franqueado. Aí ele tem com você. Você enfraquece a cultura do teu franqueado e fortalece A sua, né? E aí você a gente percebeu isso que isso. Não adianta. Cada franqueado. Aí a gente inverteu. Vamos ajudar o franqueado, dar munição para ele. É isso. Pra que ele tenha as ferramentas, né? Ele desenvolver as habilidades para que ele possa realmente fazer o que ele tem que fazer. Mas é isso, e a gente tem esse... É um problema, né? Até no nosso time de vendas, como a gente é muito acessível, muitas pessoas querem vir direto com a gente. Aí nosso diretor fala assim, poxa, é difícil quando vocês entram na jogada, porque depois o cara não me responde mais. O cara vai lá e... Você quer acesso ao gênero? Eu vou falar com o Max. Esse é o ponto. E isso é complicado, porque assim, teoricamente é bom, porque eu consigo acelerar as coisas, porque eu falo direto de dono com dono, acelero as coisas, só que depois fica ruim. Porque aí o meu diretor não consegue fazer as coisas andarem. Sabe o que eu faço para isso já há algum tempo? Por exemplo, a gente tem a Alessandra, que é a nossa gerente na regional, né? E aí, quando um franqueado ele vem e pede alguma coisa, eu falo assim, viu? Vou falar com a Alessandra. Eu falo isso uma vez. Na segunda vez ele já fala assim, se eu falar com o Remo, ele vai falar com a Alessandra. Então deixa eu falar com ela direto. Mas eu tô fazendo muito isso agora. É o que eu faço. Assim, e nem é por mal, é porque realmente ela que tem a competência e o conhecimento do acompanhamento. Eu às vezes posso ajudar, posso acabar atrapalhando. É verdade. Sim, agora empolguei aqui. Mas é verdade. Posso acabar atrapalhando na vontade de ajudar, posso acabar fazendo algum atalho, alguma coisa ali que não é o procedimento, ou não me atentar a algum detalhe importante, né? E aí tinha vezes que vai a negociação, aí o cara já vinha aqui, e a gente tem o poder da caneta. E aí a gente queria, para ajudar, não, vamos fechar esse negócio, então tá bom, tá 19.900, eu faço 19, aí você vai lá, não, desconto. Aí o Max falou assim, agora me complica.
agora o que eu faço? Ó, eu vou ver com o Max o que ele consegue fazer. A gente vai ver internamente aqui. Aí o Max entra em contato e fala assim, ó, eu consegui falar com o Éder, com o Eric, com o Rômulo, a gente conseguiu chegar nesse valor. Mas é o Max que dá, porque senão o cara vai cortar o caminho e aí fica ruim. E aí a gente, mas até entrar isso aí, a gente acha que na nossa cabeça a gente estava ajudando. Aí o Max falou, vocês não estão ajudando, vocês estão atrapalhando. E o efeito, além de atrapalhar, você limita o teu crescimento do teu negócio, você acaba perdendo a confiança dos teus líderes. Você tira a autoridade. Aí você traz para você, logo você está reclamando, não tenho tempo, né, para fazer as coisas. Então, e aí ele vai falar, poxa, o que eu tô fazendo aqui sendo que... A pessoa mesmo se sente, não tô sendo tão útil. E aí você fica sobrecarregado e a pessoa com ausência de... O recado é ruim, né? Não, eu resolvi... parabéns por essa postura aí. Eu falei, eu não posso perder, porque senão depois eu vou perder um baita de um profissional e por causa do meu erro, né? Mas estamos caminhando para o final e eu queria que você, Remo, com toda essa experiência que você tem de vida e de mercado imobiliário, deixasse uma frase aí para aqueles que estão nos ouvindo hoje aí no Geminicast, aqueles que estão empreendendo, com toda essa experiência aí, com esses anos que você tem de mercado, deixar uma frase aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Caramba, uma frase? Nossa. Uma frase, uma dica, alguma coisa que você fez que deu certo. Tá. Tem uma coisa que eu costumo falar muito para os empreendedores e para aqueles mais próximos, né? Que eu falo assim, cara, nunca desista do teu crescimento. Busque o teu crescimento sempre. Mesmo quando acontecer desafios e tenha a humildade de mudar o percurso, mas não o objetivo, sabe? Então, assim, acredite no teu crescimento, no teu objetivo, mude as estratégias, mas não muda o teu objetivo, né, que você colocou. Então, se você tem ali o objetivo de expandir o teu negócio, procura os caminhos com humildade, com cautela, com pesquisa, né, com ajuda, peça ajuda. Mas se você desistir do teu objetivo, né, depois você vai fazer o quê? Vai criar um outro? Né? A gente tem hoje uma meta de crescimento. Dá um frio na barriga. Só que isso nos força a justamente buscar os caminhos para chegar lá. É verdade. Né? Já caiu na tentação de não, essa meta tá ousada, vamos diminuir a meta. Não vamos diminuir a meta. Vamos pensar, buscar, testar o que for necessário para alcançar ela. Eu acho que isso que move o empreendedor. É isso. Né? Porque senão, de outra forma, não tem crescimento, não tem prosperidade. Se você sempre, quando deixar um desafio, você quiser diminuir a meta, vai ser cômodo ficar diminuindo a meta. Eu lembro, esse ano a gente teve reunião em janeiro, a gente conversou com o nosso diretor de vendas, e a gente tinha uma meta na cabeça, só que a gente falou, para não assustar, vamos dar uma meta menor. Aí eu falei, qual que é a meta? Ele viu todos os produtos que nós temos, o quanto que a gente tem que vender no período. Aí a meta que a gente tinha na cabeça, eu falei assim, eu acho que teria que vender de 3 a 5 milhões mês, seria muito bom. Eu falei, mas em janeiro vamos colocar 2, era fevereiro, né? Fevereiro vamos colocar 2, que vai atingir tranquilo, porque aí ele pode atingir ou passar. Aí na reunião, a gente falou, mas qual que é a meta? Ele falou, a meta que eu tenho é uma meta bem conservadora. A gente tem que vender 5 milhões esse mês. Eu falei, opa, tá no mesmo ritmo. E aí a gente falou, então vamos pra cima. E vamos vender. E aí aparece isso. E aí sabe o que a gente fez? Caminhos. Vendemos 7 milhões no mês de fevereiro. Entendeu? Porque se eu chego para ele e falo assim, não, Max, eu acho que essa meta ela é muito ousada. Vamos tentar em 2 a 3. Aí ele ia se acomodar nessa 2 ou 3, ele falou, não, então vamos no 5, foi lá e bateu 7. Então, muitas das vezes você tem que acreditar e tem que colocar metas ousadas mesmo. E você fazer, porque quando a meta é mais ousada, você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que fazer mais, correr mais atrás, vai ter que motivar mais o time. E muitas das vezes a gente acha que não, para deixar o time motivado, vamos colocar uma meta baixa para eles alcançarem, não. E aí, até eu desacreditei, falei, rapaz, o Max está muito otimista, né? Mas o time foi, fez, aconteceu e
mais do que batemos a meta, né, superamos a meta. É realmente uma questão de decisão. Isso. Se eu decidir, tá decidido. É isso. O que tem que fazer para acontecer lá é detalhe. É isso. São detalhes importantes, mas, por exemplo, em vendas, né? Geralmente, meta de venda, você tem que aumentar a escala de atendimento, como você falou, trabalhar mais. É atender mais gente, é fazer mais reunião, É isso. é ouvir mais não, É isso. em alguns casos. E matematicamente, o retorno acontece. É isso. Né? A conversão, ela sempre vai... A vida tem muitos padrões, né? Aham. Então, assim, a sua taxa de conversão, se você pesquisar, você já tem a sua taxa de conversão. Sim. Então, você quer triplicar, você vai ter que triplicar a base, né? Todo o esforço para ser a proporção da conversão. Né? Então, não tem muito segredo. Mas dá trabalho, você tem que ter equipe. Às vezes, a gente tem uma quantidade para a expansão que a gente pretende, nós precisamos de uma quantidade de reuniões muito maior, Sim. né, do que os outros anos. E como é que você resolve isso? Você tem que ter equipe, gente boa para fazer treinamento, acompanhamento, toda semana as reuniões de acompanhamento, detalhe ali, o que é o CRM, o que aconteceu, dá dica, ajusta, teca, muda, a agência está indo bem, então muda de agência, não muda de agência, reclama, vai... E você fica o tempo todo... E é isso, porque assim, quando a meta ela é maior, você vai ajustar nos detalhes. Porque você fala, eu preciso bater a meta. Mas se é uma meta fácil de bater, você vai... Fica confortável. Com pouco esforço você alcança. Isso aí. Mas foi muito bom bater esse papo com você. Prazer, gostei demais, assim. Aprender com você, compartilhar também as ideias. Você que nos assistiu aí, que gostou, curte, compartilha, siga o Remo nas redes sociais, a Remax também, é uma imobiliária aí que já foi falado, a cada 20 segundos está vendendo uma casa no mundo. Então você vê, o mundo é movido pelo imobiliário, né? Assim a gente sempre fala. Eu gosto muito, amo o mercado imobiliário, eu amo vendas. E o que o Éder falou, né? Antes eu me colocava na posição errada, né? Eu ficava mais na obra e pouco no comercial. Eu sempre fui muito bem comercialmente. Mas aí eu tinha um pouco, eu no fundo, eu não achava que eu era tão bom. E aí eu me escondia nas obras. Mas quando eu aprendi o quão bom e prazeroso é vender, porque quando você vende algo bom, você vende a verdade, é prazeroso. Sim. E eu gosto muito do mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário a gente vende sonhos, né? E isso é muito bom. Eu fico muito feliz trabalhar nesse mercado, partilhar essas ideias de você também, que é um gigante aí do mercado imobiliário. Muito obrigado, Remo. Muito obrigado a vocês que nos ouviram. Continue seguindo aí, compartilhando. Semana que vem nós estaremos entrevistando também um outro grande empreendedor para dividir as ideias aqui com vocês.